Aleluia. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Trigos. Aleluia. Comunidade Trigos, pega a tua Bíblia, vamos para a palavra. Eu, Vanessa Galo e eu, Camila Moraes, estamos aqui com o nosso canal, né? Mais um vídeo abençoado, e Deus quer falar hoje, Vanessa, poderosamente, porque o cenário está propício para o céu se manifestar hoje. Aleluia. Então vem conosco, ativa o sininho, deixa o seu like. Aleluia. Aleluia. Se inscreve no nosso canal, que é importante para nós o alcance das almas, das vidas. Aleluia. Então nós precisamos que você se inscreva aí no canal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E seja abençoado e compartilha para ser abençoado também, né? Sim, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então nós vamos lá para a palavra. Pegue sua Bíblia e vem conosco. Palavra em Ezequiel, capítulo 13. Nós vamos falar sobre a condenação dos falsos profetas, Camila. É forte. Essa palavra fala conosco hoje fortemente, Camila. Forte. É muito forte a palavra. Forte. E para você, eu não tenho Bíblia, Deus vai te abençoar com a Bíblia. Mas enquanto eu não compro a Bíblia, vocês ouvem. Eu não tenho Bíblia para... Ouve o que a palavra diz a você. Nós vamos ler aqui, vamos passar um período de leitura, explicação e aplicação, né, Vanessa? Então, assim, não tem desculpa. Deixe seus ouvidos aguçados, porque a palavra de Deus vai entrar através de seus ouvidos, amém? Amém, glória a Deus. Amém. Ezequiel 13. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos profetas tolos, que seguem seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar a brecha do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate no dia do Senhor. Suas visões são falsas, suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, mesmo eu não tendo falado? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: por causa de suas palavras falsas e suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos no registro da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos até aqui ao versículo 9. Né, Camila? Amém. Amém. Mas você, minha irmã, que está aí na sua casa, pedimos, né, que você leia todo o capítulo, que ele é extenso. E o livro de Ezequiel, ele é rico, né? Toda a Bíblia é rica. Eu amo esse livro de Ezequiel, né? Você vai entender muitas batalhas espirituais através desse livro, né? Sim. E você puder ler esse capítulo todo, você vai entender, porque tem muito mais riqueza por trás de cada versículo que a palavra eu espero, apresenta. em nome de Jesus, que essa leitura, tudo que nós for falar aqui, chegue no seu coração e no nome de Jesus. Porque nós não estamos aqui, como nós já falamos em todos os outros vídeos, nós não estamos aqui trazendo um conteúdo qualquer, nós estamos trazendo a Bíblia. Eu sei que tem muitos canais que edificam, muitos canais no YouTube, rádios, que não edificam também. E nós estamos aqui no nome de Jesus para levar a palavra simples
pura e verdadeira. E quando você for ler, convida o Espírito Santo para te dar discernimento para você da palavra dele. Porque às vezes, Vanessa, muitas pessoas até ouviram aqui você lendo, mas não está entendendo nada. Sim. Mas a partir de agora o Espírito Santo começa a ministrar. Sim. E o que Deus ministrou no seu coração, Vanessa, através dessa palavra? Então, eu passei por um período muito difícil, de muita tristeza, muita busca por consolação de Deus diante da palavra. E foi um período em que eu não sabia discernir o que provinha do Senhor diante das palavras profetizadas sobre a minha vida e o que não provinha do Senhor, porque eu não conseguia ter capacidade de entrar no Santo dos Santos, é como se Deus tivesse tirado uma venda dos meus olhos, para que hoje eu pudesse discernir o que provém diante da palavra dele. Sim. E o que eu vejo que são muitas vezes as pessoas trazem como algo do próprio coração, algo ao invés de ter sido algo como a palavra do Senhor, mas que foi do próprio coração. Sim. Então o Senhor, o Espírito de Deus, ele vai comunicando comigo quando a palavra vem e quando a palavra não é para que eu me alimente dela, é para que eu ouça, reflita e consiga discernir o que provém dele ou não, mas que eu não entre em guerra, e sim que eu entre em oração para batalhar diante do que Deus deseja que eu faça com aquilo, com aquele conteúdo. Então hoje nós podemos ver que existem muitas vozes. Sim. Você pode observar que agora, desde os anos em que a internet ela se firmou aí na Terra, lembra a época que era discada, banda larga? Sim. Eu sou da época da banda larga, Sim. Fazia aquele barulhinho. Sim. Então, naquela época a internet já vinha trazendo muitas redes sociais de comunicação, novidade. E hoje a internet ela abrange um contexto muito amplo. Quem hoje não tem uma internet? YouTube. A maioria das pessoas que eu converso para falar do nosso canal Trigos, a grande parte das pessoas elas já tem um perfil no YouTube para poderem assistir vídeos. Sim. E eu vejo a importância de você se alimentar voltado para aquilo que vai te nutrir. Porque vídeos de entretenimento, eles até fazem a gente rir, se divertir. Muito legal. Mas até que ponto aquilo tá te alimentando, te enche, te colocando no íntimo com Deus e te revitalizando ali o espírito, não a alma, não as coisas. É como comer um hambúrguer, é gostoso, mas não alimenta, não te nutre. Não nutre seu corpo, não nutre o seu espírito. Sim. É bom. A gente tá parafraseando aqui com hambúrguer, né? Quem tem espírito entende. A gente tá falando da palavra. Da palavra. Então eu acredito que muitas irmãs vão entender o que a gente está tentando dizer aqui sobre quando alguém vir as vozes de fora, que sejam do YouTube, seja do Instagram, seja do Facebook, seja pessoalmente. Então seja todos esses, eu nem sei se a gente pode ficar citando esses nomes, né, dessas plataformas. Sim. Mas essas plataformas da internet que vem sobre o seu celular, ícones, você acredita que se você for mãe ou pai, você já se preocupa com o que o seu filho está assistindo, certo? Então quando a gente se preocupa com o que nossos filhos estão consumindo, a gente tem que lembrar de se preocupar também com o que nós estamos consumindo. Sim. O que nós estamos deixando entrar para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente e no que você está meditando o dia todo. Quais são as palavras que você medita o dia todo? Palavras de conflito, discussão, reviravoltas que te deixam chateado, entristecido. Essa semana eu falava com meu esposo sobre o poder que a música tem de, na nossa alma, emanar um sentimento, seja de tristeza, de alegria, de compaixão, daquele momento saudoso, músicas dos anos 90, dos anos de 2000, e aí você volta para aquela saudosidade.
Então, como a nostalgia, como a música tem esse poder. Então, qual é a importância da gente entrar pro íntimo com Deus diante da palavra, para que quando cheguem essas vozes você saiba diferenciar o que provém de Deus para você e o que é do ser humano, o que é do homem, que não é para que você se alimente daquilo, se nutra daquilo ou leve aquilo para a sua vida, para que isso não te amarre, não coloque correntes sobre você, mas que a palavra de vida, de libertação, de cura te desacorrente e te deixe livre para receber o óleo de unção que vem de Cristo. Glória a Deus. Entende? Forte essa palavra. Essa palavra ela é muito forte, porque eu até falei para Camila, é muito bom que a gente fale da palavra de Deus e não se foque nos falsos profetas. Por quê? Quando nós oramos para que Deus alcance nossos inimigos, a gente está pedindo para que Deus busque, além de nos guardar, de nos restaurar, de nos nutrir, de nos colocar diante do seu cuidado, mas que também Ele olhe para o irmão que muitas vezes te feriu, para aquela pessoa que muitas vezes não teve conexão com o céu quando entrou na sua vida, porque uma característica muda toda uma vida. Sim. Um caráter que nós adquirimos, a personalidade de Cristo, quando ela sobrevém em nós, Ele muda a nossa característica. Então, quando nós oramos pelos nossos inimigos, não é para que eles sejam destruídos, exterminados, aniquilados. Eu até vi ali uma parte que eu assisti a um filme em que o profeta fala para vamos lançar fogo sobre eles, do The Chosen. Sim. E aí Deus fala, calma, não é assim dessa forma. João, né? Não é essa ira. Só o Joãozinho, né? O manso, né? Então, não é para que quando a gente ora pedindo a justiça de Deus, a justiça de Deus não é a justiça nossa, que nós fazemos com as nossas mãos. Sim. A justiça que vem de Deus, ela é diferente. Porque a justiça de Deus, ela vem de uma forma muito, muito mais complexa do que os nossos olhos podem entender. E aí eu digo, nossa luta, ela é contra hostes espirituais, Camila. Sim. A nossa luta é contra espíritos malignos que estão querendo tirar o nosso propósito, a nossa caminhada, ao que nós devemos fazer para Cristo, para o reino. Isso. E eles querem nos distrair da nossa missão. Sim. E você também, mulher. Eles querem te distrair da sua missão, colocando você para guerrear com pessoas, ao invés de você guerrear com o espírito maligno, com o espírito ruim, com aquilo que não provém dos céus. Você fica guerreando com pessoas, e na verdade não são pessoas. As pessoas merecem nossa misericórdia. Sim. E Deus é que vai tratar com elas o que deve ser tratado e cuidar como deve ser cuidado. Mas de nós, o que Deus espera de nós é oração. Sim. É joelho dobrado, é busca pela palavra e aquilo que a gente fala sobre a gente se renovar. A gente buscar ser melhor do que foi ontem. Né? Buscar ser melhor do que você foi ontem e tá sempre se renovando na palavra, buscando ser alguém que Deus se agrada e não que as pessoas se agradam. Então, quando as vozes virem, o que é importante para nós? Quando essas vozes virem, você precisa entender qual é a voz de Deus diante dessa pessoa, diante dessa palavra. Será que são vozes de Deus para mim? Ou será que são enganos para que eu me perca do que Deus quer para mim? Do meu propósito, do meu entendimento. E que eu me lance a águas que não sejam profundas diante da palavra de Deus, mas águas rasas, para que eu me perca ali de onde é que eu devo mergulhar ou nadar diante do que Deus deseja para mim. Né? Como outro vídeo que nós fizemos sobre as águas profundas, né, Camila? Isso, esse aqui é 37. Que foi muito forte. Você, irmã, estiver curiosa sobre isso,
entra aí, vai estar Águas Profundas, é outro vídeo que nós falamos sobre a importância de mergulhar para o secreto com o Senhor. Profundidade com Cristo, né? Sim. E é bem interessante, Vanessa, isso que você falou, porque aqui, né, a minha Bíblia NVI, ela vai falar, o título dela tá, né? A condenação aos falsos profetas. Mas quem condena? Quem condena é Deus. Então, assim, muitas vezes tem pessoas que estão no engano por causa que alguém falou algo, a pessoa é movida, porque Deus usa homens, sim, de carne e osso, comedor de feijão com arroz. Deus usa profeta, Deus usa pessoas instruídas pelo Espírito Santo. Mas eu e você tem que estar no Espírito, tem que ter intimidade com Cristo. Porque não tem como nós discernir algo se eu não conheço, meu Deus. Como que eu vou conhecer a voz de Deus se eu não paro para ouvir Deus? Eu não paro para ouvir um vídeo desse até o final. Eu não paro para ouvir um louvor. Eu não paro para fazer uma oração. Como que eu acredito que tem familiares nossos, meu esposo, eu conheço a voz do meu esposo de longe. Ele pode estar numa multidão, ele falar, eu conheço, porque eu tenho intimidade com ele. Porque eu paro para ouvir ele. Porque não tem como você conhecer, você caminhar com alguém se você não ouvir. Então, assim, para nós ter discernimento das vozes do engano, nós precisamos conhecer o Deus que servimos. Aqui está falando da condenação dos profetas, porque tem pessoas que se levantam, né? Às vezes você abre a sua mente para tantas coisas, faz uma salada de palavras e acaba não seguindo nenhuma. Então, acaba tendo tantas direções e acaba não fazendo nenhuma. Mas qual direção vamos seguir? A palavra de Deus, porque Deus não vai contra a sua palavra. A palavra dele é se ensina ou não, que não provém disso é do maligno. Então, a palavra de Deus, ela nos leva à verdade. A palavra de Deus fala que a verdade, ela liberta do engano, liberta de nós andar como ovelhas que não tem pastor, ouvindo qualquer voz. O bom pastor, você vai ler no livro de Salmos, você vai saber quem que é o nosso bom pastor, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Nós temos que discernir a voz do nosso pastor. Então, assim, não ouvir qualquer pessoa, não. Por quê? Porque eu e você temos também que conhecer o nosso Deus, a voz do nosso Deus. Não andar pela visão. Eu sou uma mulher de oração. Eu amo pessoas que oram por mim, mas eu também tenho que orar por mim. Eu não posso falar, Vanessa, ora por mim. Vanessa, ora por mim. Mas eu não fazer nada. Então eu vou falar para você, mulher de Deus. Você que está nos ouvindo agora, começa a usar sua própria boca. Fala, Senhor, usa minha boca para profetizar sobre a minha vida. Que tudo aquilo que é do engano, que é do inferno, seja destruído no nome de Jesus. Então andar na retidão, fechar as brechas aqui. O verso 3, o verso 4 em diante até o 5 vai falar, né, que tem que fechar as brechas. Qual é a brecha que nós temos deixado para o inimigo entrar? Por onde ele está entrando? Por onde eu estou sendo conduzida? Né? Que muitas vezes nós ouvimos a palavra, lemos a palavra de Deus, cantamos a palavra de Deus, mas fazemos tudo errado na prática. O que Deus quer que nós fazemos nesse tempo é, às vezes, falar menos, ouvir mais e praticar aquilo que fala, aquilo que tem ouvido do céu. Porque muitas vezes, Vanessa, é fácil, né? Ler uma palavra, nossa, como Deus me ama. Mas a primeira pessoa que falar que não te ama, você está sofrendo. Mas Deus falou que te ama, não é suficiente. Então, assim, é firmar nas palavras de Deus. Sim. Firmar nas palavras de Deus. Eu acredito que, além de firmar, Camila, é algo que eu vejo muito em você. É uma convicção. Isso, convicção. Uma convicção que mesmo que falem pra você que você não vai conseguir, o Deus que você serve já falou que vai. Pronto. E podem falar o que quiser. Ele só tem uma palavra. Só tem uma palavra. Convicção. Convicção. Porque
aquela mulher, Vanessa, que sabe quem ela é em Deus, meu Deus do céu. Forte. Eu costumo falar, eu tenho uma frase minha que eu falo assim, né? Não está na Bíblia, irmãos, mas é uma frase que eu tenho pra mim, que eu falo pra mim mesma. Camila ponto. Camila capítulo 2. Versículo 1. Porque eu falo assim, eu e Deus é maioria. Eu tô com 3, eu tô com 400 pessoas, mas Deus não tá, você vai perder. Pode você estar sozinho, mas se você estiver com Deus, na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus determinou para você, obedeça e vai. Sabe por quê? Me lembra de Noé. Davi, uma pedrinha. Noé estava lá, não chovia, não tinha uma nuvem formada com chuva, não tinha um pingo. E Deus fala para Noé: vai fazer a arca porque vai inundar a terra. Mas ninguém mais ali cria. Eu gosto de contar a história para minha mente. Eu imagino muito, né? Então imagina Noé fazendo aquela arca e as pessoas rindo. Meu Deus, trabalhando à toa. Enlouqueceu, tá louco. Mas mal ele sabia que era algo inédito do céu, porque o céu não é limitado, ele é ilimitado, porque o nosso Deus é infinitamente mais do que ouvimos e pensamos. A pessoa fala assim: meu Deus só cura desse jeito. Deus cura do jeito que Ele quiser, Deus salva como Ele quiser, Deus faz como Ele quer. E ali Noé foi algo de um milagre extraordinário. Ninguém nunca mais viu falar. Separado ele foi separado. Ninguém nunca ouviu falar de uma história como Noé. Teve como de Moisés, teve como de muitos outros, mas que nem de Noé nunca mais se ouve falar. Então, seja obediente à visão que Deus te deu. Deus não é Deus de engano. Deus não vai contra a palavra dele. Deus se Ele falou, está falado. Você e Deus é a maioria. Não estou falando que nós não precisamos estar em unidade com pessoas, porque Deus une pessoas. Tanto é que nós estamos aqui, Vanessa, com o propósito de unidade de pessoa. Sim. Porque foi Deus que nos uniu para um propósito, foi debaixo de oração. Por quê? Eu não acredito, não tem problema, você tem todo o direito de não acreditar. Mas se Deus acredita em você, mulher, continue nesse casamento, continue acreditando no seu filho, continue acreditando que Deus é o Deus que vai curar. Mas Deus só cura com imposição de mão também. Mas Deus também querer usar o médico com um remédio inédito para a sua vida. Deus também usa médico. Não sei como Deus vai fazer, e nós não mandamos em Deus. Deus, Ele é soberano, Senhor, igual você leu. Me recordou ainda, me veio à minha mente agora, você falando sobre como Deus, Ele preparou homens, mostrando até a vinda de Cristo. Sim. E aí eu me recordo da mulher do fluxo de sangue. Sim. A mulher do fluxo de sangue, ela só teve uma fezinha assim, ó: se eu só tocar na orla do manto dele, eu só vou tocar. Só naquele pedacinho, porque ela era impura naquela época. Sim, às vezes a gente se acha impuro, você se acha incapaz, você acha que você não merece, que você não foi perdoado, que você não é perdoada, que você não é amada, porque hoje Satanás adora colocar rejeição na nossa vida. Sim. Pra gente não se sentir digna do amor do Pai. Sim. E aí Jesus falou assim: quem tocou em mim? Muitas pessoas tocavam nele, mas esse toque emanou o poder de Deus. Quem tocou? Quem me tocou e recebeu cura? Então nós temos que tocar Jesus Cristo com a nossa fé. Eu amo essa passagem, tem muito a ver comigo pela minha história, você sabe, né? Sim. Você vai ficar vai ficar quando atingir 100 mil inscritos. Aleluia, ó, vocês cobrem aí lá embaixo, quando atingir 100 mil inscritos, você vai ter que contar essa história. Nós vamos fazer uma edição especial do nosso testemunho. Tá gravado aqui. Então, assim, você vai ver, Vanessa, que essa mulher, ela era uma improvável, considerada como impura e no meio da multidão.
Então tem pessoas que estão no meio da multidão, que acham que Jesus não vai ver ela, porque tem pessoas do lado dela sendo Jesus, onde Jesus passava, acontecia milagre. Sim, Imagina para Jairo, né? isso. Agora imagina quantas pessoas aquela mulher já viu sendo curada. E ela falou assim, meu Deus, eu não vou nem pegar nele, se eu apenas tocar. Então ela foi contra a multidão, que está faltando muitas vezes para muitas mulheres, e contra a multidão de vozes que está sobre a cabeça. É muito, mas se você apenas tocar na hora, através da oração, sabe o que a mão quer dizer? Quer dizer trabalho, quer dizer, ó, vamos minha filha, levanta, bora para oração, coloca o seu celular para despertar 3 horas da manhã, porque às vezes assiste 4, 3 horas de série, minissérie. Meu Deus. E não tô falando que é errado, não tô falando que é errado. Eu tô falando que às vezes você tem que colocar suas mãos para tocar nas vestes que vai te curar. É uma mão na obra na intercessão. Então você tem que, tem que animar, tem que ser mulher de fé, tocar e crer. E Jesus, e quando você toca Jesus para tudo para te ouvir. E quando você começa a orar, Jesus te ouve. É posicionar com a palavra, com o corpo, com a mente, com as mãos. Não se vitimizar, igual você falou. Você encontra a pessoa de tempos em tempos. E aí, minha irmã, como é que tá? Então, tá do mesmo jeito, daquela forma. Não, se veste de coragem. Sim. É que tem pessoas... Ela não melhorou ainda, meu irmão, mas já tá pra melhorar. Já tá vindo o milagre. Tem situações que é confortável estar numa posição de vítima, porque a vítima tem muita atenção. A vítima, eu tô falando vítima da própria situação, porque tem coisa na nossa vida que não muda por nós mesmos. Você tá falando de vítima numa condição de murmurar. Diante da palavra. Diante da palavra não de Deus. Vítima de algo, né? Não, nós estamos falando... Nós estamos falando do murmúrio. Isso, da vida, aos céus, à terra. Por que eu sou assim? Porque eu nasci assim? Porque as coisas só acontecem comigo? Não, minha irmã. Acontece com todo mundo. Só alguns não te contam. E outros fingem que não aconteceu. Né? Porque hoje em dia o que mais acontece nessa internet é a pessoa vender pra você uma vida que não existe. E você se ilude. Você olha essa vida que não existe e você acha que você nunca vai alcançar ela. Por quê? Porque ela é perfeita. Sim. E perfeito, só Cristo que andou nessa terra. Porque é fácil. Foi crucificado por pessoas, ressuscitou e tá vivo. E tá aqui conversando conosco, ouvindo a gente pregar pra você, minha irmã. A vida perfeita, ela só é perfeita com Cristo. Porque Cristo, Ele cura, Ele restaura, Ele te dá paz naquilo que você vê com os seus olhos do mundo. Que você não vai conseguir, mas com Cristo você já conseguiu. Porque é fácil nós vir aqui, Vanessa, e falar assim, irmão, a nossa vida é perfeita, nós é de oração, é fogo de manhã, é fogo à tarde, Deus fala, e nós vê anjo e isso, é tudo muito bom, há momentos de nossa vida, mas nós estamos falando aqui para mulheres reais, sabe, pessoas igual nós que enfrentam a luta no dia a dia, enfrentam os não do dia a dia. Então assim, eu costumo, toda vez que eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus, Senhor, muito obrigada porque eu acordei, porque eu tenho vida, eu tenho mais um dia para mim fazer diferente do que eu fiz ontem. Então, meu irmão, hoje não deu certo, glória a Deus, aleluia. Você ainda tá, seu pulmão, enche seu pulmão de ar, você tá cheia de vida. Então assim, vai pra cima, vai pra oração. Tem pessoas aqui, Vanessa, que estão nos assistindo agora, que se ela fazer uma oração agora, essa opressão vai ser quebrada na sua vida. Talvez é só uma oração. Então já está tudo preparado, a bênção já está ali na porta. Se posicionar. Só se posicionar, fazer uma oração. Ora pelos seus filhos antes de ir para a escola. Você que não tem filhos, tem um esposo, ou você que é um adolescente e está precisando orar pelos amigos, e orar pelos amigos, está precisando atravessar um momento difícil, porque todos nós temos dificuldades nessa terra.
Nós estamos sendo preparados para a vinda de Jesus Cristo. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós sabemos que Ele vem, Maranata, vem Jesus. A geração do avivamento. A geração do avivamento. Então nós estamos num tempo que o mundo já está aí para falar coisas ruins. Usa sua boca para profetizar na sua casa. Eu lembro quando eu não tinha conhecimento de Jesus, caía um copo na minha casa, quebrava. Eu já vinha falando coisas que não era de Deus. Meu Deus, porque caiu aqui? Eu mereço mesmo. Não é isso. Oh, glória a Deus, aleluia. A casa está com vida, eu estou fazendo almoço, tem comida. O fogão está quente. O fogão está quente porque tem comida. Aleluia. Então assim, pelo amor de Deus, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos começar a cuidar da nossa vida, parar de cuidar da vida dos outros. Essa é a verdade que o mundo não te diz. Cuida da sua alma, como está o seu coração, como que está a sua mente. Olhe para si, faz uma análise sobre si mesmo, contempla o céu, contempla a natureza. Começa a olhar para as coisas simples. Às vezes nós estamos enfeitando demais aquilo que é simples. Sim. Uma ceia na mesa, que é o que a gente mais trata, sim, sobre a importância da ceia na mesa. Você já parou para tomar um café da manhã com a sua família, com seu esposo, seus filhos? Um café da manhã, sentado. Um pão com manteiga e um chá, um cafezinho. É um banquete. É um banquete. É um banquete. É um alimento. Então, a nossa vida, ela é feita com algumas memórias e momentos. Se a gente não está disposto a colocar as mãos para buscar, criar esses momentos diante da palavra, a gente não acorda todos os dias forte, firme, corajoso para orar. É como exercitar. Eu falava isso com a Camila. Tem dias que eu não quero me exercitar, caminhar, correr, ir para academia. Tem dias que eu só quero repouso. E o nosso corpo precisa. O nosso corpo precisa que nós vamos e exercitamos ele, como a gente exercita a mente, orando, lendo, como a gente exercita a fé, buscando a palavra de Deus, que é vida, é viva. Sim. Então, o seu espírito precisa do alimento para ser exercitado. Sim. Ele precisa ouvir as palavras de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. E também precisam aqueles que preguem. Então, nós precisamos da palavra de Cristo. Sim. E é extremamente importante a inclinação para que a gente ouça. Então, aqui, para você que está chegando agora, começa aí o vídeo, recomeça, busca, leia toda a palavra. Nós estamos falando como nós devemos estar atentos para as vozes que não provêm dos céus, mas de pessoas, dos próprios corações. E que nós não deixemos isso entrar no nosso coração, mas que o que entre em nosso coração seja a palavra de Deus, palavra de vida, que faça edificação no teu lar. Se aquilo que tem sido entregue para você não vai edificar teu lar, não vai te auxiliar em oração, não vai te auxiliar em jejum, a pessoa não vai jejuar por você, Jesus é forte, ela não vai orar por você, então isso de nada provém, de nada vai te auxiliar. Você deixar entrar um conflito no seu coração, que vai te deixar com menos fé, menos acreditada, com medo. Sim. Isso não provém do Senhor, o medo. Sim. Existe o temor da palavra de Deus, de você buscar a santificação, buscar fazer o que é certo diante de Deus. Existe o temor, sim. Nós temos que ter o temor pelo nosso Pai, que nós devemos reverenciá-lo, amá-lo, entender o que Cristo venceu, morte de cruz. Eu acredito que a morte de Cristo, você imagina o que Cristo passou para que hoje nós fôssemos livres, e aí você ser acorrentado pela palavra de uma potestade maligna para te destruir do caminho de Deus. É um escravo que foi livre, quer ser escravo novamente. Misericórdia.
É um escravo que foi livre pela cruz e quer ser escravo. Que esse vídeo alcance muitas Em nome de pessoas Jesus. que estejam vivendo esse conflito de recebimento de palavras, sejam dentro das suas igrejas, porque eu sei que há muitas pessoas feridas por igrejas. E nas igrejas consistem pessoas, nós lidamos com pessoas. E o azeite precisa ser espremido, né, Camila? Para ele aprender a viver com as pessoas, porque Cristo deixou que nós amemos uns aos outros e que nós saibamos lidar com as pessoas que nos cercam. Sim, porque também a igreja é isso aí, é ferro afiando ferro. Sim. Porque se quer uma igreja perfeita, eu costumo falar, então não vai pra lá, porque nós temos os nossos defeitos. E bota defeito nisso. Então a igreja de Jesus Cristo é você amar a pessoa além daquele defeito. Sim. Porque discernir que aquilo que ela fez não te fez bem. Sim. Deixe de lado. E continua amando em oração. Em oração. E ora, vive sua vida com Cristo. Não deixa aquilo entrar no seu coração, você se tornar murmurador. Ali a pouco já desanimou do que tem que fazer diante da obra de Cristo. É manter-se firme no propósito de Cristo, e que pessoas são pessoas, e quem trata com pessoas é o próprio Deus. Então assim, eles foram salvos pela cruz, não foi por nós. Então quem somos nós para julgar um filho de Deus? Sendo que nós somos também filho de Deus. Então muitas vezes, Vanessa, nós estamos olhando muito para o outro e olhando menos para nós. E a gente também tem que ver, meu Deus, quanto que um homem está vivendo na terra, uns 80, 85, 90 anos. Gente, vamos viver esse tempo aqui, aproveitar o melhor de Deus, da terra que Deus deixou para nós, em harmonia, bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que creem na promessa de Cristo. Seja pacificador, é bíblico. Seja pacificador com o próximo, ame o próximo, desvie o olhar do mal, procure fazer o bem. Sim, como o João Batista ali, preparar o caminho para Cristo. É preparar o caminho. Você tem que ver aquela alma ali como, talvez se ainda não rendeu o coração para Cristo, mas você vê assim, prepara o caminho que Cristo vai vir. Sim, porque para crítico já tem muito. Nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para ser um canal de abençoadoras para a sua vida. Que caia por terra essa venda. Em nome de Jesus. Essa venda assim de potestades que façam você se limitar ao poder de Deus. Que o poder de Deus seja derramado para atingir ali o seu coração, a ponto de você entender que o amor de Deus é maior e a fraqueza de Deus é a nossa força. A força de Deus é tão grande sobre nós que a fraqueza dele é maior do que a nossa força. Então assim, nós temos que estar atento que Deus está falando conosco. E assim, Vanessa, eu costumo falar assim, eu gosto tanto do meu momento com Deus que eu não abro mão do meu secreto com Deus. Porque muitas vezes nós estamos aí falando o que não deve, ouvindo o que não deve, por falta de ter o tempo com Deus. O que é o tempo com Deus? Coloca o louvor, lê uma palavra, começa a orar. Aqueles que não são batizados do Espírito Santo é o momento perfeito para ser batizado, falar em línguas, se conectar com Deus. É tão gostoso quando você tira um tempo em oração e Jesus vai falando, e Jesus vai dando resposta de oração, mas não tem como isso acontecer se nós estiver cheia do mundo. Muitas vezes tem que separar um tempinho. Nós temos que ser dependentes de Deus. Deus me ajuda nessa. Mas nós não paramos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Então assim, é um tempo de nós sermos discípulos de Cristo. Sim. E o que discípulo de Cristo faz? Ele é discipulado por Cristo. Sim. Aleluia. Então temos que ser discipulados por Cristo. Como ser discipulado por Cristo? Tendo momento com Cristo.
Então Um ótimo tema isso aí para o próximo vídeo. Sim, um ótimo tema. Então, até nós estávamos comentando, né, que Deus está preparando algo maravilhoso para nossa região. No momento vai ser por aqui para nossa região aqui em Mato Grosso mesmo. Aleluia. Mas eu creio que vai se expandir de tal forma, porque é algo de Deus mesmo. Porque muitas vezes nós temos que nos reunir para nós ter esse tempo com Deus, porque às vezes sozinho no começo a gente não consegue. Como pode um cego guiar outro cego? Tem como, ambos cairão. E tá na palavra, tá em Mateus 15, Sim. Versículo 14. Como que um cego conduz outro cego? Então nós precisamos desses encontros, porque diante da palavra de Deus nós possamos auxiliar outras irmãs para receber também a palavra, assim como nós recebemos. Até que porque por aqui nós é meio limitados. Sim. Mas o que acontece? Deus nós somos limitados, mas Deus Deus não é. Porque aqui nós somos limitados porque pela gravação online, né? Então assim, mas o que acontece no secreto é coisas fortes mesmo, nós não podemos nem falar. É algo de Deus, é lindo, porque Deus ele é lindo. Quando Deus quer transformar, ele transforma. Deus ele é além dos médicos. Deus é além das profissões dessa terra. Deus é além de tudo. Então tem coisas que através de uma palavra são liberadas. Algo maravilhoso. E eu sou prova vivíssima disso, porque o que me trouxe até aqui é Ebenezer, até aqui me sustentou o Senhor, até aqui foi a palavra de Deus. Aleluia, eu creio nessa palavra. É a palavra de Deus pura, sem mistura. Pura, sem mistura. Então é isso, é nós ter mesmo esse tempo ser verdadeiro, porque muitas vezes nós somos personagem, né? Eu costumo falar que nós precisamos sair desse ciclo de ser personagem. Nós precisamos ser aquilo que Deus quer que nós seja. Autor da própria história. Chegou num lugar, eu lembro que quantas vezes eu ia pegar o ônibus para trabalhar, isso há uns 15 anos atrás, na minha conversão, eu tinha esses cartãozinhos e eu comprava. E eu chegava no ônibus e começava a falar: Deus te ama, meu nome é Camila Moraes, eu sou da igreja de Jesus Cristo, estou aqui para trazer, posso fazer uma oração? Quantas e quantas vezes eu levei a palavra de Deus num ponto de ônibus, dentro do ônibus, numa praça. Quantas vezes? Então, é isso que Jesus quer, a autenticidade. A palavra de Deus ela é pura. Você fala, eu não sei quantas pessoas foram transformadas. Só Jesus sabe, né? Precisa saber. Se você trabalha para Cristo, aleluia, você vai receber dele. Aleluia. A coroa, ser coroado naquele grande dia, nas regiões celestiais. Glória a Deus. É céu na terra. É céu na terra. Então, minhas irmãs, a palavra é essa. Aleluia. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Aleluia. Clica aí, compartilha para uma irmã essa palavra abençoada. Sim. Ela te edificou, eu tenho certeza disso. O céu foi derramado no seu lar. Então, se inscreve no canal, deixa seu like aí, que é importante para nós, não é, Camila? Sim, muito importante para expandir a palavra de Jesus. Toda vez que você compartilha, você está falando assim: nossa, essa palavra foi bênção para minha vida, é uma forma de amor para a próxima pessoa que vai ouvir e ver esse vídeo. Amém? Amém. Fica na paz do Senhor. Nós vamos fazer uma breve oração aqui. Que essa oração te alcance, te ajude, te fortaleça, te dê ânimo, te dê vitamina. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, agradecemos, Senhor, por essa palavra lida, por essa palavra, Senhor, que entre, Senhor, nessas mentes dessas mulheres, dessas pessoas que estão ouvindo agora, que o Senhor, Pai, prepare,
Senhor Jesus, um momento de intimidade com elas, Senhor, que haja um tempo de mulheres avivadas, Senhor, de mulheres que estão agora no seu ministério paralisados por vozes do engano, por falsas profecias. Papai querido, que o reino do Senhor avance agora na vida desta mulher, no nome de Jesus. Nós aqui, Senhor, do canal Trigos, Pai, que tem o símbolo de alimento, de vida, de se curvar diante da Tua palavra, nós damos, Senhor, total liberdade, que o Senhor entre agora na vida desta pessoa agora, no nome de Jesus. Assim nós cremos e unimos a nossa fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus. Amém.